O que é a Red Pill, afinal de contas? Como ela começou? Entendeu? Por que esse termo? Quais são seus fundamentos, seus principais fundamentos e suas origens? E eu nunca achei um vídeo sobre isso no YouTube, pelo menos um compilado, e eu decidi fazer a minha versão, porque eu acho que pode ser útil para vocês, para quem não conhece e para quem pode acabar se deparando com esse termo aqui na plataforma, beleza? Inicialmente destaca-se, rapaziada, que aparentemente o termo Red Pill foi inicialmente pela primeira vez utilizado em um fórum do Reddit, que se chamava The Red Pill, a Red Pill, onde alguns ativistas dos direitos dos homens se reuniam lá, junto com outras pessoas de forma geral, homens em comum, puas também, MGTOWs, e eles discutiam sobre a situação dos relacionamentos, a situação do mercado sexual. Aparentemente não havia o termo ainda mercado sexual lá, porque parece que ele foi criado pelo Rollo Tomassi, beleza? E eles comentavam, cada um dava o seu pitaco, falavam sobre as injustiças nas leis, na vara da família. Tem até aquele documentário, A Red Pill, que destaca muito sobre isso, que nem fala sobre o Rollo Tomassi, aparentemente, fala mais sobre os ativistas dos direitos dos homens, onde eles revelavam o que acontecia com os caras na custódia, entendeu? E pagar pensão. Muitos homens acabavam tirando a própria vida porque ficavam impedidos de ter contato com o filho, às vezes, por alegações de alienação parental por parte da mãe e tal, etc. E tudo isso era comentado nessa comunidade, rapaziada. Beleza? O que acontece, cara, é que a partir disso, o Rollo Tomassi também participava de alguns fóruns, colaborando com o seu conhecimento que ele adquiriu da psicologia e com as suas experiências de vida. Esse fórum do Reddit, ele surgiu mais ou menos, rapaziada, em meados de 2012. Então você pode considerar que o termo Red Pill ou a Red Pill foi criada em 2012, que é o quê? Um compilado de informações sobre a manosfera, entendeu? Sobre a machosfera. Esse termo também foi criado ali mais ou menos em meados de 2012, entendeu? A Red Pill engloba tudo que envolve isso, envolve PUA, game, MGTOW e as leis misândricas e feministas. É tudo isso envolvido, se chama Red Pill, num comprimido, numa cápsula, que você toma e você desperta e descobre todo esse conhecimento, entendeu? Já o PUA, rapaziada, que faz parte também da Red Pill, beleza? Não necessariamente a Red Pill faz parte do PUA, tá? Mas o PUA faz parte da Red Pill. Esse vídeo vai ficar longo pra caralho. Cara, vai ser difícil fazer esse vídeo, eu tenho as ideias na minha cabeça, eu vou tentar organizar o melhor possível, tá bom? Mas vai ficar longo pra cacete esse vídeo. Então assim, cara, o PUA surgiu mais ou menos, não surgiu, mas ele foi codificado em meados de 2007. Por quem? Pelo Mystery. O PUA em si não foi criado pelo Mystery, tá? Você pode até destacar que, por exemplo, o Casanova, ele era um PUA, mas o termo não era conhecido, beleza? Mas ele utilizava de técnicas para abordar mulher, sedução, conquista e etc. para conseguir alcançar o objetivo sexual que ele tinha. O que o Mystery fez, basicamente, ele popularizou o conhecimento e codificou. Ele criou um método conhecido como Pickup Artist. Não conhecido como isso, tá? Não estou dizendo que ele criou o termo, beleza? Mas ele codificou a ideia do que seria o PUA, você utilizar essas técnicas de abordagem e tal, através de você saber sobre a natureza feminina, sobre o que elas se atraem, tá bom? E conseguir levar elas para o quarto, beleza? Então, a codificação do PUA aconteceu mais ou menos em meados de 2007, beleza? E a Red Pill veio ali nesse fórum do Reddit. O que acontece? Quem codificou basicamente a Red Pill, rapaziada? Aparentemente foi o Rollo Tomassi. Tá certo? O Rollo Tomassi somou todos esses conceitos, inclusive esses desse fórum, de outros fóruns e etc. E ele codificou, ele não criou, mas ele acabou codificando todas as informações vindas do PUA, do fórum da Red Pill, do fórum que ele criou, de outros fóruns que ele participava, beleza? E ele criou um código. Por isso que você pode dizer, rapaziada, pela minha interpretação e meu ponto de vista, tá? Que o The Rational Male, que é o livro escrito pelo Rollo Tomassi, seria uma codificação da Red Pill. Beleza? Porque por isso que muitos associam Red Pill a ele, ou como se ele tivesse criado. Assim como, na minha opinião, pela minha interpretação, pelo que eu entendi, tá? Assim como o Mystery não criou o PUA, mas codificou e popularizou, o Rollo Tomassi também não criou a Red Pill, mas codificou e popularizou através do seu livro, que é lido por milhões ao redor do mundo. E essa é uma crítica que eu aproveito para fazer ao Nerd Sedutor. Ele diz que o Rollo Tomassi é um ninguém, que olha as nossas referências. Cara, ele é um psicólogo e escritor que tem um livro lido por milhões de pessoas no mundo. Alguns dizem, quem conhece a Red Pill? Cara, basicamente,
o mundo, entre aspas, conhece a Red Pill, entendeu? A Red Pill é muito conhecida, para quem acha que ela não é conhecida. Talvez não seja tão discutida aqui no Brasil, mas ela é muito conhecida, tá? Para quem acha, ninguém sabe disso. Engano seu, beleza? Então, cara, ele é uma puta referência, ele ajudou vários homens, definitivamente, entendeu? Então, beleza, o que acontece é que o Rollo, ele criou esse livro, The Rational Male. Por que o Rollo Tomassi fez esse livro? Eu tô com umas anotações aqui, então vocês vão me pegar olhando para a tela para eu não me perder. Beleza, rapaziada? Por que o Rollo Tomassi criou esse livro? Principalmente, entre outras coisas, a principal motivação foi porque uma das consumidoras desses fóruns, uma das leitoras dele, porque ele ia nos fóruns, ele escrevia vários artigos, tal, e os caras falavam, você tem que fazer um livro, tal, não sei o que lá. E essa mulher, que era uma mulher mais velha, casada, chegou nele e falou, cara, seria muito bom se você escrevesse um livro, porque o meu filho, ele está prestes a se casar com uma mulher que eu não considero que será saudável para ele. Eu não confio nessa mulher. Ele é muito beta e etc. E seria muito bom se ele tivesse acesso ao seu livro. E esse foi um dos gatilhos pelo qual ele decidiu escrever esse código da Red Pill, somando todos esses conceitos de todos esses fóruns, junto com PUA, junto com o direito dos ativistas dos homens, junto com o MGTOW, junto com o Game, junto com a comunidade Red Pill do Reddit, e ele fez essa codificação. Beleza? Então eu vou destacar agora para vocês aqui, na minha opinião, quais são os principais conceitos da Red Pill. Eu elaborei 10, você pode elaborar 15, 20, beleza? Eu destaquei aqui para vocês os 10 principais para resumir o que eu considero que é mais importante, tá? Que é mais relevante nesse código chamado de Red Pill. Então vocês entenderam que a Red Pill basicamente é o que é? É um código, é uma codificação. Qual que é esse código da Red Pill? É mais aceito que ele é o The Rational Male, beleza? Por isso que é considerado que é uma cápsula. Você toma, você descobre o conhecimento, você acorda. Agora, o que você vai fazer com isso é uma decisão sua. Como você vai seguir, por isso é uma decisão sua. Mais considerações iniciais. Esse vídeo vai bater mais de 40 minutos. Mais considerações iniciais que eu quero trazer para vocês sobre a Red Pill. Antes de eu entrar nos tópicos, eu já estava esquecendo. O termo Red Pill, entre nós, acabou sendo muito utilizado e popularizado para se referir a homens que descobrem esse conceito, descobrem essas ideias e decidem ser solteiros. Então é mais associado você chamar o cara de Red Pill ao cara que é solteiro. Isso é um negócio meio besta que a gente criou, a gente se chama assim, entendeu? Então é muito comum nós utilizarmos aquele cara é Red Pill, quer dizer que não só ele conhece, mas ele prefere seguir a vida de solteiro. Porque pelo conhecimento que ele adquiriu, agora, se está numa bolha, se não está, é outros 500. Pelo conhecimento que ele adquiriu, ele considera que os relacionamentos hoje em dia não são tão viáveis. A cotação do relacionamento atualmente está em baixa, comparada com o passado, entendeu? Ou melhor dizendo, como eu posso explicar? O preço está muito alto e o lucro é muito pequeno, digamos assim. Essa é a interpretação dele, beleza? E até o que ele tenta fazer utilizando o conhecimento da Red Pill é otimizar o seu valor sexual de mercado. Então, teoricamente, o que ele faz? Esse cara, que é o que a gente chama de Red Pill, beleza? Tô dizendo que você deve ser assim, mas normalmente, tá? Ele vai aproveitar o auge dele para fazer grana, para aumentar o valor sexual de mercado dele, aproveitar a vida de solteiro. Quando ele começar... Não quer dizer que é proibido você namorar, entendeu? Não quer dizer que você não deve ter relacionamento, mas ele vai tentar otimizar a necessidade dele de entrar em uma monogamia. Então ele vai ser mais solteiro, vai aproveitar mais essa vida, e normalmente ele vai considerar entrar em relacionamento após os 35, 40 anos, no mínimo. Beleza? Para ter uma família e tal, ele já aproveitou, conquistou as coisas dele, tem as paradas dele. E até casamento, se ele for entrar, não é proibido também, mas o cara que é head, se ele for entrar, entendeu? Ele vai tomar muito cuidado. Ele vai tomar muito cuidado com as leis, ele vai preparar um pacto antinupcial, ele vai fazer o máximo possível que ele puder, ele vai se proteger o máximo que ele puder para não se ferrar num divórcio, para ele não se ferrar numa partilha de bens, numa pensão que quer que seja, entendeu? Não quer dizer, você não pode ir para um relacionamento, você não pode, ninguém fala isso, velho. O cara que conhece isso, ele vai usar a ferramenta como ele quer. Entendeu? Agora, destaca-se um vício para vocês, definitivamente, um vício que é comum entre os homens no geral, cara. A porra da briga de torcida. Isso acontece, não é só com a gente, é com todo mundo acontece isso, cara. Flamengo é melhor que Corinthians, não sei o quê. Aí os caras têm essas ideias, Red Pill é melhor que Blue Pill e etc e tal, entendeu? Isso é normal também. Beleza? Por que o termo Red Pill agora? Porque ele é associado a uma analogia, ele refere-se ao filme Matrix, que é a analogia onde o Morfeu oferece para o escolhido, para o Neo, você quer ficar no mundo matricial, não sei se esse termo está correto aqui, tá? Na Matrix. Você quer ficar na Matrix, nesse mundo de mentira que criaram para você, onde você é só mais uma formiguinha, mais uma engrenagem do sistema, beleza? Você quer
você toma a pílula azul. Você vai continuar na mentira. Ou você quer sair disso e descobrir a verdade. Você toma a pílula vermelha. Muito também similar com a parábola, acho que é parábola o termo, tá? Do mito da caverna de Platão, beleza? Onde o homenzinho tá lá na caverna e o que ele enxerga são sombras na parede. Ele tá acorrentado e ele nunca viu o mundo de fora da caverna. Ele só conhece o mundo da caverna, ele só conhece as sombras que ele vê na parede acorrentada, ele acha que aquele é o mundo real. De repente ele decide sair da caverna e ele vê a verdade sobre o mundo, entendeu? Ele fala, caramba, isso aqui é a verdade. Eu creio que o filme Matrix é muito baseado nessa analogia do mito da caverna, nessa parábola, tá bom? Do mito da caverna de Platão, entendeu? Então eles se confundem muito. Você toma, entre aspas, a Red Pill e agora você vê a realidade sobre, especificamente aqui, tá? Não é só para isso, mas especificamente aqui sobre a natureza feminina, a psicologia feminina, a origem da monogamia, por exemplo, por que o casamento existe, tá? Por que o mercado sexual está como está, entendeu? Por que o feminismo acontece, qual é a influência dele no seu valor, nos relacionamentos entre homens e mulheres, como lidar com isso e como funciona a natureza feminina, entendeu? Especificamente, eu estou tentando ser... Tô resumindo, rapaziada. Claro que não é só isso, beleza? Tô tentando ser o mais objetivo e claro aqui para vocês. Então essa é a analogia. Você toma Red Pill, agora você sabe como funcionam as coisas, beleza? Agora sim eu vou destacar para vocês os principais termos, na minha opinião. Número 1, que é o principal abordado no livro do Rollo Tomassi, o mito do One It, que eu chamo de mito da alma gêmea, a doença do número 1, daquela pessoa que é reservada para você pelo destino, beleza? Aparentemente, rapaziada, isso é uma blue pill, entre aspas. O que é uma blue pill? Podemos dizer que é um conceito social, tá bom? Um contrato, talvez, uma ideia para organizar a sociedade. Eu vou destacar aqui para vocês também que normalmente o que você associa a Matrix Blue Pill é o establishment. É o que é mais comum, entendeu? É o que as pessoas mais aceitam, é o que é mais distribuído entre as massas. Como que eu explico isso para vocês? Eu gosto de dar exemplo. Vamos supor, os canais que a gente chama de Blue Pill. Você vê eles criticando mãe solteira? Não. Normalmente a mãe solteira, ela é quase sempre vista como vítima. Esses caras nunca vão colocar muita responsabilidade na mulher. A Red Pill vem e faz o oposto. Só que a Red Pill não desconsidera a responsabilidade do homem, que é irresponsável, que transa sem camisinha, etc. Entretanto, ele tenta ter uma visão mais profunda, entendeu? De crítica ao comportamento feminino, beleza? Porque isso é até uma frase, eu estou dando esse exemplo do só para vocês entenderem a questão do establishment, etc. O establishment não critica a mãe solteira, tá? Aqui a gente critica, beleza? Até por isso que quando muitos comentam, pra que vocês falam mal de mulher? Por que vocês criticam? Por que vocês falam essas coisas? Porque se a gente não falar, ninguém fala. Porque se a gente não falar aqui, ninguém fala. Vocês aí em cima, vocês não falam sobre essas paradas. Quando alguém fala de mãe solteira, os caras colocam a responsa só no homem, entendeu? Nós aqui colocamos a responsa no homem, mas a gente também põe na mulher, explicando no sentido biológico da questão. Considerando que a mulher tem a chave do sexo. O homem tem a chave do relacionamento. Isso é até uma frase da manchosfera, né? Não vou falar da Red Pill, da manosfera, que se confunde com a Red Pill também e tal. Que a Red Pill acabou se tornando essa codificação, né? E o termo, como se fosse um atalho para a manosfera. Beleza? Tudo bem. Então o que acontece aqui é o seguinte, sobre a questão da mãe solteira, tá? A mulher tem a chave do sexo. A mulher, ela definitivamente, ela escolhe o parceiro que ela vai se relacionar. Então, ela tem o poder do filtro, certo? Ao filtrar esse homem, cara, ela pode escolher, entendeu? O cara que aparentemente pode ser um bom pai ou não. Se o cara é um bom pai, teoricamente, beleza? Se ela engravidar dele, né? Esse cara tem condições de arcar com o filho. Beleza? Agora, se ela decidir se relacionar com um cara que aparentemente não é um bom pai, em que sentido? Não tem emprego, por exemplo. Não tô falando que o cara é uma má pessoa. Tô falando que o cara não tem condições de criar um filho. Sei lá, um cara aí que nem tem trabalho ainda, tá certo? Vai lá, ela engravida desse cara e esse cara não tem qualificação para ser pai. Às vezes esse cara não quer ser pai, tá bom? Pode acabar que ela acabe se tornando mãe solteira. Por isso que eu faço a diferenciação para vocês entre mãe solteira e mãe divorciada, que eu considero que não são a mesma coisa. Beleza? E outra questão que a gente destaca aqui sobre isso é que é como se a mulher tivesse uma segunda chance. Mesmo após o cara ter ejaculado, ele não tem uma segunda chance. Ele foi responsável, tá bom? Só que você pode anular a irresponsabilidade dele, por exemplo, tomando medicamento anticoncepcional após. É 100% de certeza que vai ser eficiente? Não. Mas você não vai me convencer que a maioria das mulheres que engravidam de caras que não têm potencial para ser pai é porque o remédio não funcionou também, cara. Então a mulher ela tem mais controle sobre a natalidade definitivamente, beleza? E essa é a crítica que a gente faz. Muitas mulheres, não estou dizendo que todas, mas definitivamente muitas mulheres acabam engravidando de homens, tá?
por irresponsabilidade delas e acabam engravidando de homens irresponsáveis. E isso muitas vezes é uma manifestação hipergâmica. Em que sentido? Beleza? A mulher vai lá, estou dizendo que sempre é assim, mas definitivamente isso acontece. Ela engravida de um alfa, tá? Aos olhos dela, beleza? E aí agora ela decide encontrar um cara para ajudar a criar aquele filho, um beta provedor, por exemplo. É uma manifestação hipergâmica. A Red Pill tenta trazer essa lente para você, que eles não comentam lá em cima. Mas nós aqui não desconsideramos o fator da irresponsabilidade do cara que engravida. Mas a mulher consegue decidir muito, a mulher tem muito poder de controle. 100% não, mas ela tem muito poder de controle, tá? Para decidir, cara, se ela vai engravidar daquele cara ou não, entendeu? Principalmente mesmo se eles transaram sem camisinha, cara, ela pode tomar um anticoncepcional, não é garantia de que sempre vai funcionar, entendeu? Mas a probabilidade de que vai funcionar é muito alta, entendeu? Então ela tem muito controle sobre isso, beleza? E é isso que a gente aborda aqui, que eles não comentam lá. Essa é a diferença, por exemplo, da Red e da Blue, só para explicar para vocês, tá bom? Então agora sim, sobre a questão da alma gêmea, rapaziada. É um contrato social meio que para organizar a sociedade. Existe uma pessoa reservada para você pelo destino. Existe uma mulher que espera por você, que se você encontrá-la, se você fizer tudo certo, beleza? Vocês vão ter um final feliz, ela não vai te trair. Basta você tratá-la muito bem, porque essa mulher foi reservada para você pelo destino. É a sua alma gêmea. Isso é muito perigoso. Por isso que isso é o primeiro capítulo abordado no livro do Rollo Tomassi. Porque essa mentalidade que acontece, o homem, cara, ele vai lá, ele investe basicamente tudo no relacionamento nessa mulher, tá? E aí o que acontece é o quê, cara? Ele é traído, ou justamente porque ele não conhece a natureza feminina, ele não conhece especificamente a hipergamia, ele toma um monkey branch às vezes, talvez porque ele perde o emprego, ou a empresa dele entra em falência, a mulher começa a ficar estranha, a mulher não quer mais transar com ele, começa a perder respeito, ele fala, cara, o que tá acontecendo? Ele não sabe. Cara, eu fiz tudo por ela me ama, ela é a mulher, ela é a minha alma gêmea, cara. Ela é minha alma gêmea. O que tá acontecendo, cara? Entendeu? E aí, de repente, ela troca ele e tal. Muitas vezes esse cara, ele pode entrar numa depressão profunda e às vezes acabar até se matando, entendeu? Então é muito perigoso essa mentalidade da alma gêmea, que é desconstruída no primeiro capítulo do Rollo Tomassi, entendeu? Então a Red Pill desconstrói isso. Não existe uma pessoa reservada para você pelo destino. Não existe alma gêmea. Tem um vídeo de um pastor, cara, que ele subiu, que ele fala isso para as mulheres, que Deus reservou um homem para você, para sua vida e tal. Você tem que ver nos comentários, que loucura, cara. Elas dizendo, o que Deus colocou na minha vida, ninguém separa, nenhum divórcio separa. Meu, se tiver essa mentalidade, cara, a vida pode acabar quebrando a sua cara, entendeu? No mundo real. Próximo tópico, valor sexual de mercado, que é muito utilizado pelos criadores de conteúdo de sedução. Isso que eu acho curioso, cara. Eles usam o Red Pill sem perceber às vezes, né? Mas tudo bem. Aparentemente, o termo SMV, Sexual Market Value, que nós adaptamos para cá, né? VSM, foi criado pelo Rollo Tomassi. Ele colaborou muito para a criação de termos como Viva de Alpha, entre outros. Pelo que eu entendi no livro dele, esse aqui foi um dos que ele criou. O que seria o valor sexual de mercado, entendeu? Ele é englobado principalmente, cara, pelo seu look, sua aparência física, tá bom? A sorte que você teve no seu nascimento, digamos assim, né? Na loteria da genética, tá? Sua personalidade. Você pode separar o game aqui também, beleza? Você pode separar o que ele chama às vezes de conhecimento aqui também. Eu coloco tudo na mesma coisa, beleza? Que seria a sua confiança principalmente, tá bom? Seu valor referente a recursos, seu sucesso, patrimônio, grana, carreira, tá bom? E também às vezes valor social, cara. Conhecimento entre pessoas, status, fama, essas coisas seria o seu valor sexual de mercado. Como nós medimos aqui normalmente o valor sexual de mercado? De 0 a 10. Muitos não gostam de nota, mas definitivamente você não pode falar que eu tenho a mesma capacidade de atrair mulheres ou de me relacionar com elas que o De Bruyne tem, por exemplo. É óbvio que o De Bruyne tem muito mais capacidade de atrair mulheres e se relacionar com elas. Por quê? Porque ele tem mais valor sexual de mercado do que eu. Por quê? Talvez porque ele seja mais bonito, talvez porque ele seja mais alto, com certeza porque ele joga ele tá no Manchester City ainda, não sei. Porque ele joga no time da Inglaterra e porque ele é famoso e porque ele tem dinheiro pra caralho, sem dúvida. E porque esses são os principais motivos pelo qual ele tem mais valor sexual de mercado do que eu, entendeu? Qual é a forma que a gente separa essa discrepância entre nós dois? Sei lá, eu sou um 2, ele é um 8, por exemplo. Números, 0 a 10 é a melhor forma, ou de 0 a 100, por exemplo. Beleza? Então essa é a teoria do valor sexual de mercado. O que a Red Pill faz com o valor sexual de mercado? Cria isso para utilizar como estilo de vida. Normalmente ela inicia porque você quer atrair mulheres. Você vai investir no seu valor sexual de mercado, melhorar seu shape, melhorar seu bolso, melhorar seu game às vezes, melhorar seu círculo social.
Tá? Investir no que as mulheres se atraem por você para conseguir ter mais abundância sexual. A partir disso, o cara começa a criar um estilo de vida para aquilo, que é a história do bolo. Você fazer um puta bolo foda, normalmente os caras querem fazer o bolo só para colocar a cereja. Depois que o cara olha e fala, carai, velho, esse bolo ficou gostoso, hein? Olha o tamanho desse bolo, bicho. Cara, não precisa de cereja. E pode acabar se tornando um estilo de vida para ele. Essa história de utilizar o conhecimento Red Pill, entendeu? Para o investimento pessoal, que eu considero que é o principal e mais valioso propósito desse conhecimento. É o investimento pessoal, na minha opinião. Beleza? Essa é a minha consideração sobre o valor sexual de mercado. Finalizando, quem determina seu valor sexual de mercado? É o sexo oposto. É igual no mercado financeiro comum, cara. O produto, quando os consumidores quiserem comprar muito aquele produto, o que vai acontecer com ele? Vai aumentar o preço. Entendeu? Aquele que tem, o homem, por exemplo, que tem mais mulheres querendo ele, é o cara que vai ter o maior preço. Porque tem muitas mulheres querendo ele, então o preço aumenta. É um mercado, é igual ao mercado normal. Por que as mulheres agora vão querer esse cara? Entendeu? Porque ele tem as coisas que elas acham atraente. Quais são as coisas que normalmente as mulheres acham atraente? Aparência, recurso, grana, fama, o que eu destaquei para vocês. Por isso está relacionado aos pilares do seu VSM, entendeu? Então são as mulheres que determinam qual é o seu valor sexual de mercado. Os homens é a mesma coisa. Os homens que procuram, aquela mulher que é mais buscada pelos homens, consequentemente o valor sexual de mercado dela vai ser mais alto por causa da lei da procura, entendeu? Por quê? Porque ela tem nela, beleza? Ela guarda nela os valores que são mais interessantes e atraentes para esses homens. Principalmente a questão só da beleza, aparência, juventude e o que eles chamam de undamaged. Ela não foi danificada, tá certo? Danificada no sentido de que ela não teve tantas experiências sexuais. Aproveitando um bônus para vocês, por que o homem se incomoda tanto com essa história de experiência sexual, entendeu? Garantia da paternidade. O homem não sabe que ele é o pai. Ele precisa encontrar várias formas, cara, dele garantir que ele é o pai. Uma delas, tá, é a mulher que não transou com muitos homens. É o oposto de nós. Uma das formas da mulher encontrar o melhor homem para a maternidade é o homem que, entre aspas, vou dizer isso, que ele tem muitas experiências sexuais, entendeu? Ou seja, pré-seleção. A pré-seleção é um dos motivos pelo qual a mulher vai reproduzir o homem. A pré-seleção é um dos motivos pelo qual o homem não vai reproduzir com a mulher. Nós somos opostos, cara. É o que eu falo. A mãe natureza ela é perfeita. Beleza? Próximo tópico. Vai ser difícil explicar isso aqui, hein? Alfa. Também é originário aí desse bolo aí da Red Pill. Puta que eu pariu, velho. O alfa ele tá muito associado a uma mentalidade, cara. Principalmente uma mentalidade, tá certo? E não tanto a questão da sua aparência. É que normalmente, cara, a sua aparência, o seu look, a sua genética vai influenciar muito na sua confiança, entendeu? Teoricamente falando, rapaziada, o alfa no mercado sexual, ele é o cara que ele mais vai reproduzir com as fêmeas, obviamente, né? Qual vai ser o game do alfa, cara? O game do alfa, rapaziada, vai ser o quê? Normalmente vai ser o cara que, por ele ser privilegiado na aparência, chama de shed. É um shed, beleza? Ele vai ter mais mulheres querendo ficar com ele, beleza? Ele vai perceber que um certo comportamento que ele tem, ele vai ser recompensado por aquilo. A maneira que ele trata as mulheres, ele vai ser recompensado por sexo, entendeu? Então ele criando essa mentalidade alfa nele. Esse é o game do alfa, tá? Ele tem acesso a sexo desde pequeno. E ele percebe que a forma que ele se comporta, a forma que ele trata, ele ganha sexo. Isso se torna no subconsciente automático. Ele percebe que quando ele trata as mulheres assim, ele é recompensado sexualmente. Então ele continua sendo assim e desenvolvendo essa postura alfa. Beleza? O beta. Cara, o beta já é relacionado à maioria dos homens. A maioria da população masculina, entendeu? O que acontece aqui referente aos betas, cara, é que eles precisaram encontrar uma maneira de reproduzir com as fêmeas e não ser passado para trás pelo alfa. Então o que eles fizeram? Eles criaram o quê? A monogamia, por exemplo. A melhor forma que eu consigo explicar, claro que não é tão cru assim como eu disse, tá? Mas de um modo geral, os betas meio que criaram o casamento, a monogamia, entendeu? Para que eles pudessem também ter acesso a sexo, entendeu? Em troca de provisão. Então assim, eu dou provisão para as mulheres, eu sou o pai, eu dou a família, eu cuido delas e tal, e elas me dão sexo. Foi uma forma que os betas encontraram de atropelar o alfa e de não perder para o alfa, beleza? Beleza, próximo tópico, hipergamia, cara, que é um dos principais conceitos também mais mencionados que nós mais utilizamos. Inclusive o Fernando Conrado participou da Jovem Pan e ele falou sobre hipergamia. A hipergamia, cara, ela é fundamentada no ciclo menstrual da mulher, entendeu?
A hipergamia é fundamentada no ciclo menstrual da mulher, onde a mulher ela tem um período fértil e um período infértil, considerado como, por exemplo, fase alfa e fase beta. Então o objetivo da mulher o que é? O objetivo da mulher é encontrar o melhor homem que ela puder. A hipergamia se manifesta onde ela busca pelo melhor homem possível para reproduzir a melhor qualidade genética que ela conseguir, tá? É justamente por isso também que a mulher ela vai ter mais concentração de ocitocina e menos de testosterona. Testosterona, cara, é o hormônio do sexo. Por isso que aumentem muito. Por que aumentem muito a testosterona? Tá certo? A testosterona ela serve para quê? Para aumentar a sua densidade muscular, aumentar a sua densidade óssea e aumentar a sua libido. Para quê? Para que você reproduza, você transe muito, para que você espalhe suas sementes. 2, para que você casse. Por isso, músculos e ossos, entendeu? 3, para que você proteja e seja o provedor da mulher. Essa é a função da testosterona. Por isso que você tem muito. A mulher não. A mulher já tem mais ocitocina, que é o hormônio do quê? O hormônio do bonding, da nutrição, do apego. Porque elas são mães principalmente, né? Elas têm que cuidar da criancinha, nutrir a criança, né? E elas precisam estar com você para que você as proteja durante o momento de vulnerabilidade. Por isso as mulheres têm menos testosterona e mais ocitocina. E a hipergamia, ela é baseada no ciclo menstrual da mulher, beleza? A mulher que é balanceamento perfeito entre o beta e o alfa no mesmo homem, beleza? Próximo tópico, cara. Amortecedores, entendeu? Os amortecedores, rapaziada, são justamente os conceitos sociais, como religião, por exemplo, amor, o que a gente chama de blue pill, tá? Para amortecer todas essas naturezas que eu expliquei para vocês, cara. Para amortecer a testosterona do homem, por exemplo, a hipergamia do homem é a testosterona, tá? Para amortecer a testosterona do homem, tá? E amortecer a hipergamia feminina. O que acontece é que atualmente o feminismo ele destrói vários conceitos, vários amortecedores que favorecem a monogamia, por exemplo, que favorecem a geração de filhos e a família, como principalmente a religião. Por isso que você vê uma queda significativa atualmente, tá? Aqui no Brasil, pelo menos, em casamento, aumento de divórcio, aumento de mãe solteira também, queda na taxa de natalidade, drasticamente, porque o feminismo, progressismo, etc., ele começa a colidir e a desconstruir esses amortecedores, digamos assim, beleza? Próximo tópico, que é muito relevante na minha opinião, atenção sexual e atenção não sexual. Basicamente, rapaziada, as mulheres, cara, elas vão trocar atenção sexual pela sua atenção não sexual. Você compra sexo com tempo, você compra sexo com sua atenção não sexual, com o seu investimento. Muitas vezes o que rola aqui, cara, é que, por exemplo, o homem, ele vai fazer coisas que ele quer no relacionamento, fazer coisas que ele não quer no relacionamento para manter o sexo, dando atenção não sexual quando ele não quer. Comumente, nem sei se existe essa palavra, mas muito utilizado pelo Patrício O'Neill quando ele diz que o homem não consegue amar uma mulher e gostar dela ao mesmo tempo. Que muitas vezes você vai dar sua atenção não sexual para ela quando você não queria dar, porque você quer manter o sexo ainda funcionando, digamos assim. O exemplo que eu sempre trago para vocês é a história do chá de bebê. Quando a mulher chama você para ir no chá de bebê e você vai e você não quer, você acabou de ser estuprado. Esse é o estupro do homem. Você quer saber quando que é o estupro do homem? Quando a mulher pressiona você a namorar com ela, por exemplo, você não quer e você acaba namorando, você foi estuprado. Quando, por exemplo, a mulher, entendeu, enche o saco para você assistir Crepúsculo com ela no cinema, você não quer e você vai, você acabou de ser estuprado. Quando a mulher enche o saco de você para você ir no chá de bebê com ela, você não quer e você vai, você acabou de ser estuprado. Esse é o estupro do homem, quando a mulher abusa do seu tempo, quando a mulher abusa da sua atenção não sexual. Claro que eu estou sendo exagerado aqui, é meio jocoso isso que eu quis trazer para vocês, mas é como se fosse esse é o estupro do homem, entendeu? Assim que a mulher estupra o homem. Friendzone, por exemplo, é uma maneira em que, digamos assim, a mulher está abusando de você, cara, abusando do seu tempo. O que é engraçado, que eu já comentei para vocês, é que as mulheres têm liberdade total para abusar da sua atenção não sexual. Elas podem pressionar você pelo seu tempo, tá? E uma coisa que eu acho engraçada é que, assim, quando você, por exemplo, sai no encontro com uma mulher, cara, normalmente elas não vão querer transar com você de primeira, né? Mas elas vão querer que você fique saindo com elas 3, 4 vezes, por exemplo. Então, o que eu considero é assim,
Cara, eu não posso conseguir seu sexo tão rápido, mas você pode ficar abusando do meu tempo? Você não quer que eu use do que é valioso pra você, que é o seu sexo. Mas tudo bem você usar do que é mais valioso pra mim, que é meu tempo. E isso é socialmente aceito, né? É muito curioso isso. É claro que você não pode abusar do sexo da mulher, mas a mulher tem liberdade completa pra abusar do seu tempo e estuprar você toda hora. Vários homens no Brasil inteiro são estuprados. Você já deve ter sido estuprado e você agora tá sabendo sobre isso porque você não sabia antes, né? Próximo. Arquétipos. Foi o melhor termo que eu encontrei. Quais são os arquétipos, rapaziada? Isso aqui é Black Pill, também faz parte da Red, da manosfera, tá? Shed, Norm, Sub-5. Aqui é mais relacionado à questão física, você não tem controle. Alpha e Beta é mais inerente à personalidade, que muitas vezes é reflexo do seu arquétipo físico. Definitivamente, o cara que é um Shed, normalmente ele vai ser alfa também na mentalidade, porque é o que eu falei. Ele vai ter acesso sexual muito jovem, porque as fêmeas vão se interessar muito por ele, porque ele é bonitão, porque ele é bonitinho. Então ele vai desbloquear sexo, vai ser recompensado e vai manter aquele comportamento. Vai acabar adquirindo uma postura alfa, por ser Shed. Então você pode considerar, rapaziada, que o alfa, a mentalidade alfa é consequência do arquétipo Shed, entre aspas, beleza? E a mentalidade ou atitude beta é uma consequência da atitude norm ou do arquétipo norm ou do arquétipo sub-5, que eu vou explicar para vocês rapidamente. Quem é o Shed? Que vocês falam tanto, os caras me perguntam. Quem é Shed? Quem é Shed? Joga no Google, modelos. Joga no Google, modelos masculinos. Você vai ver que os caras são muito parecidos. Esses caras são o Shed. Quem são o Shed, rapaziada? É o topo, é o modelo perfeito de homem, digamos assim. Alto, densidade óssea relevante, digamos assim, destacada, tá bom? A frame dele é muito simétrica, entendeu? Tipo o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, você vê que ele tem um corpo que eles associam muito às estátuas da Grécia, por exemplo, entendeu? Muito simétrico, por causa do esqueleto dele. Tá certo? Então, o esqueleto, a frame, é muito simétrica, tá? E geneticamente você não tem controle sobre isso, cara. Ou você nasce com isso ou não. A altura, como eu destaquei para vocês, maxilar largo. Pega esses caras que são modelo masculino, você vai ver que eles têm tudo isso que eu tô falando. Maxilar largo também. Por que maxilar largo? Alta concentração de testosterona. Entendeu? Pescoço largo também. Por que pescoço largo? Rigidez, robustez. Não é frágil, é o oposto de frágil, pescoço largo, entendeu? Normalmente porque o cara tem ossos largos também. Falei da altura para vocês, normalmente caucasiano europeu, tá bom? Cabelo liso, por exemplo, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, entre outros, beleza? Por último, o que mais se destaca do Shed também é o olhar. Ele tem aqueles olhos que eles dizem, que eles chamam olhos de caçador, olhos de predador, beleza? Por que olho de predador, cara? Repara nos olhos desses caras, você vai ver que é muito parecido, entendeu? Eles têm um olho meio assim, ó. Eu consigo ficar assim se eu fizer força, mas eles meio que já são assim natural. Eles têm um olho estreito, beleza? Mais estreito, representa o quê? Foco, focado, intimidação. Quando você fica bravo, o que você faz? Você faz isso aqui, numa briga, porque você quer intimidar, entendeu? Então eles meio que são assim. Ou seja, o ângulo da sobrancelha deles também é mais assim, ó. Entendeu? Representa o quê? Predador, cara. Um lobo, por exemplo, entendeu? E olhos mais estreitos. Ou seja, ele subcomunica para a mulher, tá? Não estou dizendo que a mulher fala assim, eu gosto de caras que têm esse tipo de olhos, eu me atraio por homens com esse rosto, porque eles representam para mim que eles são intimidadores. Mas no subconsciente dela é isso que está se passando, cara. Ela se sente segura, porque esse cara ele tem ele representa para ela o quê? Que ele é um predador, entendeu? Por isso que eles chamam olhos de caçador. Isso é uma Black Pill, os caras que são Black Pill vão adorar esse argumento meu, velho. Já o oposto são os olhos de presa, digamos assim, os caras que têm o olho muito arredondado e a sobrancelha muito aberta e muito curvada para fora. Olha só o que acontece quando eu faço isso. Parece que eu tô triste, parece que eu tô com medo, entendeu? Então eles comunicam o que para a mulher? Insegurança, é o oposto do predador. Então o Shed tem essas características mais destacadas. Não é coincidência que os caras que são escolhidos para ser modelos, rapaziada, eles são muito parecidos, cara, e eles têm normalmente quase que todas essas características que eu disse, beleza? Porque eles seriam o modelo de homem perfeito, entre aspas, tá? Próximo tópico, nice guy, o famoso cara bonzinho. O que é o cara bonzinho? O cara bonzinho, rapaziada, é o game do beta. Eu esqueci de falar pra vocês do norm, né? O norm é o beta, cara. O norm é o cara comum. Eu, por exemplo, seria um norm, digamos assim, eu acho, ou um sub-5, não sei, foda-se também, não me interessa. E o norm seria, por exemplo, o cara de VSM, como eu disse pra vocês num vídeo, que acabou coincidentemente se encaixando nisso, não era a minha intenção. O cara que é de 5 a 8, de 5 a 7. 5 a 7? De 5 a 7. O Shed seria de 8 pra cima, entendeu? Shed, Slayer e tal, é de 8 pra cima. O norm vai de 5 a 7, mais ou menos. Aí você tem o sub-5.
seria o beta que eu falei. O beta e o sigma eu considero que seriam os normes, tá? Você tem o sub 5. O sub 5, rapaziada, ele é o cara que é justamente sub 5, abaixo de 5. Beleza? Mas também é uma abreviação de sub 5, que seria short, baixinho, U de ugly, B de bald, careca, sub 5, F de fat, gordo, I de inches, polegadas, pênis pequeno, beleza? 5. V de vulnerável, idoso, por exemplo, doente, alguma coisa assim, V de vulnerável, e E de etnia, tá? Alguma etnia que as mulheres não acham tão atraente assim. Beleza? Esses são os arquétipos. Próximo. Nice Guy. Nice Guy é o game do beta, rapaziada. Qual que é o game do beta? É o que eu falei, ele precisa achar uma forma de competir com o alfa através do que é mais interessante para ele. Então o que ele faz? Primeiro, ele vai atacar, ele vai desconstruir o game do alfa. Como que ele vai desconstruir o game do alfa? Existem muitos alfas. Eu sou único, eu sou escasso. Ele inverte a pirâmide, tá? Ao invés de ele acreditar que ele está nos 80%, ele inverte. Eu estou nos 20, 10% dos homens e os alfas são os 80%. Só tem cara que não presta, só tem cara filha da puta, só tem cara que vai usar você e eu não. Ele faz o game de relacionamento de longo prazo. Por isso que beta, relacionamento de longo prazo, casamento e blue pill são coisas muito associadas entre elas, entendeu? Porque o game dele é esse, cara. Como que eu vou competir com o alfa, entendeu? Não tem as características dele, então ele vai pro outro lado. Ele gera o quê? Empatia e conexão com as mulheres. Esse é o game dele, chefe. Normalmente é o cara que ele tenta ser amigo de uma mulher, entra na friend zone para tentar relação sexual, beleza? É o cara que ele vai ser legal, ele vai ser cavalheiro, ele vai ser romântico, ele vai ser bonzinho. Normalmente ele vai o quê? Pedestalizar a mulher e se diminuir. Um exemplo. Imagina uma partida entre garotos e garotas de futebol. Qual que é o game do Nice Guy? Qual que é o game do beta? Ele vai ser o Nice Guy. O que ele vai fazer? Ele vai jogar no time feminino. Para gerar empatia entre as mulheres, para conseguir ter relação sexual. Não, vou jogar com as mulheres para ajudar elas, entendeu? E normalmente ele vai se diminuir. Ele vai mais passar a bola para elas, ele vai mais defender, ele vai mais colidir com os homens. Não, deixa que eu vou roubar a bola daquele cara ali, entendeu? Então ele se diminui para salvar as mulheres, ele pedestaliza as mulheres. Esse é o game do beta. O game do beta é ser Nice Guy. Ele fala o quê? Eu sou exceção, eu sou único. Eu vou jogar no jogo dela, só tem filha da puta no outro time e eu sou o cara bonzinho, legal do outro lado de cá. O que vai acontecer? Você foi jogar no time das meninas, você também se tornou uma menininha. Provavelmente você vai entrar na friend zone e elas vão ver você como uma amiga. Mulher não tem amigo, mulher tem amigas. Se você é amigo dela, você é uma amiga dela. Beleza? Último tópico. Pua e sedução, cara, faz parte da Red Pill também, entendeu? O que seria o pua e a sedução? Puta que eu pariu, cara, vai ser bem difícil explicar. Por exemplo, conceitos como o cheat test, cara, como passar no cheat test, a origem do cheat test, por que ele ocorre. Eu subi um vídeo para vocês recentemente, acho que falando sobre cheat test, né? Foi ontem, inclusive, entendeu? Então, ele explica muito esses conceitos, cara, para você otimizar a sua eficiência em conseguir relação sexual com ela, seduzindo-as. Por exemplo, você passando no cheat test, por que o cheat test acontece? Para a mulher medir o seu valor, para ela entender se você é, sei lá, cara, pré-selecionado ou não, se você tem abundância ou não, se você tem relação sexual constantemente ou não. Então elas vão jogar merda na sua cara para ver como você reage. Se você não passa, você não consegue ter relação com ela. Se você passa, você consegue, entendeu? Então o pua, a sedução, cara, é uma forma de você entender a natureza feminina, considerando por que elas se atraem por um homem, por que elas vão se relacionar, e você utilizar isso ao seu favor, gerando uma metodologia, como o livro do Mystery, por exemplo. Tá? Existe uma situação que ele está gravando, que ele chega numa festa, cara, o que ele começa a fazer? Ele começa a gerar abundância social, entre homens, e mulheres também, mas principalmente homens. Ele começa a fazer pessoas circularem ele ao redor dele, cara, começar a conversar com elas. Para quê? Para gerar o quê? Status social. Por que status social? Porque as mulheres se atraem por isso. Porque representa o quê? Segurança. Eu posso me sentir segura com aquele cara. Ele é conhecido socialmente. E além disso, representa uma circunstância de hierarquia, onde você é o líder da tribo. Então ele coloca uma frame naquele contexto, só para vocês entenderem um exemplo do que é o pua. Tá? Ele se coloca num contexto que ele começa a conversar com um homem, daqui a pouco chega outro, daqui a pouco chega outro, daqui a pouco chega outro, daqui a pouco chega a mulher, tá todo mundo conversando com ele. E o que acontece? Ele se torna o centro das atenções e as pessoas ali estão buscando muito a aprovação dele, perguntando quem ele é, não sei o que lá, e ele explicando, e ele aprovando-as. Você foi aprovado, você está sendo aprovado. As pessoas buscando validação e validando ele, tá certo? Consequentemente, fazendo ele ser mais destacado
E a consequência última disso é que ele se torna mais atraente para as mulheres na festa, e aí o caminho dele na hora de conversar com elas, abordar, é muito mais aberto, é muito mais fácil. Então, essa é a minha definição, essa é a minha resposta ao Nerd Sedutor. Eu quis trazer um conteúdo útil para quem vier falar, Red Pill, o que é Red Pill? Manda esse vídeo para essa galera, para eles assistirem, para eles entenderem melhor. Tentei colocar para vocês o que eu considero que é mais relevante e principal desse código. Então, encerrando, cara, a Red Pill foi um fórum criado no Reddit com uma compilação de todos esses conceitos envolvendo o direito dos homens, PUA, MGTOW, tudo que foi acumulado durante anos e anos, Patrício O'Neill, Esther Vilar, vários. Foi acumulado, todo mundo falando, criou-se a machosfera, etc. Beleza? O que o Rolo Tomassi fez? Codificou tudo isso. Então é muito aceitável, beleza, que o The Rational Male seria o livro da Red Pill. Como eu disse, ele não criou, mas aparentemente ele popularizou e codificou o conceito de Red Pill, beleza? Um abraço.